Olá pessoal, eu sou a Isa, eu sou promotora de cerâmicas lá da Uri Madeiras e hoje eu estou aqui com a Ana, que é arquiteta, e com o Gui, que é engenheiro, né? E a gente está aqui hoje para apresentar mais um quadro do Arquitetura em Detalhes para vocês. Ana, fala um pouquinho sobre a sua carreira, depois o Gui. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela Unimar. Eu me formei em 2000, né? Colei grau em 2001, né? Colei grau em 2002. Desde então, sim, trabalhei também como promotora cerâmica por um tempo. E tenho muita gratidão por essa época que eu aprendi muito, né? Aí depois tentei, assim, né? Tentei não, deslanchei, né? Para carreira solo, né? E os primeiros anos, assim, são bem complicados, mais difíceis, né? Mas estamos aí. Depois eu fiz, em 2007, uma pós-graduação em arquitetura de interiores em Londrina, pela Unopar. E é uma profissão assim que eu gosto muito, assim, né? Que você se encontrou. Me encontrei, não estou fazendo outra coisa. É isso que conduz o bom profissional, né? E você, Gui, fala um pouquinho da sua carreira. Me formei em 2016, né? E eu já era empresário da área de restaurantes, convidei meu antigo sócio para fundar a empresa, aí a Prosigma surgiu em 2016. Ela fez o ano passado 3 anos, a gente fez até um evento bem bacana para estar compartilhando e comemorando esses 3 anos de Prosigma. A gente iniciou como projeto, apenas projetos complementares, que constituem o estrutural, o elétrico e o hidráulico. A gente faz bombeiro também, e ao andar do tempo, né, a gente foi cada vez querendo mais, né? A gente nunca se contentei com só aquilo, a gente está sempre em busca de crescimento. Aí expandimos após 1 ano e meio mais ou menos para a área de construção civil. Hoje vai fazer 2 anos e meio já praticamente que a gente está com construção civil e a gente vem crescendo cada vez mais, desde a área industrial, residencial. A gente começou com 2 pessoas, né? Hoje da equipe mesmo a gente já está em torno de uns 15 colaboradores. Olha que incrível, é aquilo, a empresa evoluiu, porém não perdeu a essência, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre como funcionou esse projeto, como é que foi tudo, a história dele em si, né? Foi uma história meio longo, namoro assim, né? Bem, não vou dizer em banho-maria, né? A minha cliente, que acima de tudo assim é minha amiga, ela tinha necessidade de um espaço próprio, né? Porque a gente sabe que hoje na nossa região aqui, né, locação é um valor muito alto, né, que se desembolsa. E o espaço que ela precisa, assim, é um espaço grande, então com isso também o valor fica mais alto ainda, né? Então, e com o aumento, às vezes assim, até 2 vezes por ano de aumento, né, de aluguel, ela viu a necessidade de ter o espaço próprio. Se eu consigo pagar isso de aluguel, eu consigo pagar isso, né, pagando um espaço próprio, né? Uhum. E aí quando ela me passou essa necessidade, então a gente foi, né, ajudando ela a achar o local. Então nós rodamos assim, praticamente a cidade toda, né, para poder comprar o terreno, né, achar dentro assim, que tivesse o espaço que ela precisasse e o financeiro também tivesse de acordo com a necessidade dela, né, porque achar a gente acha, porém assim, né, tem que ser adequado. Tem que se adequar à necessidade e ao bolso do cliente, né? Então, assim, nessa andança, a gente achou... Ela encontrou um espaço, né? E me pediu para vir ver com ela. A princípio, assim, um terreno de 260 metros quadrados, porém irregular, né? Aí, nós vamos conseguir fazer alguma coisa aqui no terreno? Vamos tentar, né? O que a gente tem que fazer? Tem a área, né? Vamos fazer acontecer. Aí tem a lista das necessidades da cliente. Exatamente. Quantas salas? Então a necessidade dela a princípio, né? Primeiro assim, para ela sair do aluguel. Seriam pelo menos 2 salas, né? Então o que foi pensado? Fazer um projeto que fosse, assim, a princípio o térreo, porém com a estrutura, né? Para suprir um segundo pavimento. Tá, então isso aí já foi pensado desde o início, né? Por isso que é muito importante, né? A gente sempre tá alinhado, a Ana faz a parte de arquitetura casado com a engenharia, né? Porque, pelo exemplo que ela disse,
Nem sempre, às vezes a pessoa precisa falar assim, não, eu já vou fazer um sobrado. Mas o importante já está alinhado que quando ela entra com a arquitetura e a engenharia junto, a gente já faz um pré-dimensionamento, né? E já deixa o prédio, a estrutura pronta para que a pessoa possa vir crescer futuramente, né? Diferente de algumas situações que a pessoa não precisa, aí vai fazendo tudo nas coxas, aquele puxadinho, emenda. Sim. E isso a gente entende que é só dor de cabeça, trinca, e isso eu falo, um risco para ele mesmo próprio. Então é muito importante estar sempre alinhado os projetos arquitetônicos, estruturais, elétrico e hidráulico. Porque o bom dimensionamento para o cliente, ele onera custos na obra, porque às vezes ele entende que um projeto, não vai ser caro, não vai. Porque a intenção é que quando a gente dimensiona uma estrutura, não é só chegar e botar ferragem, não. A Prosigna em si, a essência dela é dimensionar que aquela estrutura, aquela viga, né, ela vai conseguir suportar aquela estrutura superior com o menor custo possível, que aí faz muito mais sentido, né? Exato. Para o cliente e para a gente também, que é isso que a gente quer entregar sempre. Então fica sempre essa dica para você, se você tem um terreno, vai iniciar uma construção e você pensa, né, em expandir depois, tanto, né, para as laterais ou para o segundo pavimento, contrata um profissional, porque ele sabe deixar tudo preparado já, a base correta, né? Ele vai conseguir alinhar as suas necessidades com o seu terreno para que você não tenha esses prejuízos depois, tanto financeiro, quanto a dor de cabeça, quanto a má distribuição dos ambientes e tudo mais. E com essa necessidade, né, de vamos fazer 2, o projeto então já foi feito assim, né? A primeira etapa, que seria aqui, né, o térreo, com 2 salas, né? A área administrativa, né, recepção, um depósito que ela tem a necessidade de guardar os figurinos, né, os cenários, tudo mais, então ela precisa muito desse espaço. E os banheiros, né, para atender os alunos, né, os alunos, os pais que ficam, enfim. Só que aí no decorrer, né, da obra, e foi vista assim a necessidade de, nossa, eu vou ter que, não terei tempo para fazer essa segunda edificação, esse segundo pavimento e manter a escola fechada, né? Porque aí requer um tempo maior, não faz isso com tempo de recesso, que em julho são 15 dias, se não me engano, e em dezembro 30 dias, né? Então é pouco tempo para poder, né, ter essa nova intervenção e bagunça de novo, né? Então vamos calçar a cara e vamos fazer um segundo pavimento, né? Então já estava pré-dimensionado, então já facilitou, né? A decisão. Porque a princípio, assim, faria o pavimento térreo, porém com o pé direito já na altura de ter o segundo pavimento. Então acabou sendo mais fácil por conta disso, né? Aí então na parte de baixo aí ficou a parte administrativa, as 2 salas de aula, né? Que uma de pilates, a outra aula de balé infantil e os banheiros, depois no pavimento superior. Aí a necessidade dela de uma sala maior, uma sala para ensaio geral, né? Que todo final de ano tem os espetáculos que são, né, feitos aqui pela escola. E aí precisa de uma área maior, porque são todos os alunos juntos, né? Fazendo ensaio, então precisa desse espaço grande e mais uma sala também, que é para poder ter mais aulas, né, durante o dia, porque se tem 2 salas só fica mais difícil, né? Também estrutura de vestiários, aí de banheiro, então aí vamos fazer. Pegou todas essas necessidades, colocou num projeto dentro daquele terreno regular. Exatamente. E fez vamos funcionar. Fazer funcionar. Né? O desafio foi lançado e vamos tentar, né, fazer o melhor possível aí para atender a necessidade, né? Exato. Graças a Deus, eu acredito que a gente conseguiu. Sim, deu tudo super certo, porque aqui tá incrível, vocês vão conseguir ver nas imagens que o Rafa vai colocar, mas assim, a escola ficou sensacional. E até a gente falando um pouquinho do estilo, né, que você escolheu para a escola, tudo, é aquilo que a gente estava conversando. A Eliane, ela já tem um estilo, uma identidade visual da empresa dela, então o que a Ana fez? Pegou essa identidade visual, a cor da marca dela, tudo, e transformou isso num local físico, né? Exatamente. Que reflete o que a escola é de fato. A gente estava comentando, né, a questão dos detalhes, você falou, foi o mesmo detalhe que foi utilizado no banheiro aqui, porque as cores já são cores, assim, bem presentes, né? Então, se a gente começar a colocar muita informação, aí acaba perdendo
Mas é a essência, né? E não fica assim, vai ficar uma coisa muito rebuscada e não é essa a ideia. Já que a cor é uma cor mais forte, assim, uma cor mais potente, a ideia é deixar isso aí mais agradável, né? Mais elegante. Porque a hora que o pessoal via pintando, começando a pintar o prédio, parecia um rosa, né? Que na verdade era um gás que a luz do sol acaba ficando um pouco rosa. Mas muita gente falava, nossa, que cor estranha, né? Muito diferente. Porque hoje, assim, o monocromático, né, acaba sendo, né, mais utilizado, né? A tendência ali do cinza, né, dos marrons, das cores mais neutras, né? Aí a hora que você vem com um roxo e um lilás, que são as cores da escola. Então não adianta a gente... Identidade visual da... É identidade visual, exatamente, né? Porque como é que a gente vai tirar isso se é uma marca registrada da escola? Então a gente teve que tentar adequar da melhor maneira possível para ficar um ambiente agradável, né? Para passar, Para passar, exatamente, né? Não assim ficar aquela coisa cansativa também. Então, aí até mesmo as cores de tinta, a gente foi tentando, né? Amenizar, jogar, né? Suavizando aqui, escurecendo um pouquinho ali, né? Aí trabalhando com a iluminação também necessária, né? Nesse momento mesmo, a gente está gravando aqui na lanchonete que tem aqui no térreo, que é bem legal, né? Que vocês tinham pensado em oferecer essa questão para os alunos e tudo mais. E ali atrás tem um revestimento que faz essa ponte e traz essa harmonia para o estúdio, que é o mesmo revestimento que foi usado no banheiro. Sim. Então, assim, são detalhes que vai deixando tudo bem conectado, né? Aí entra nessa situação que a gente falou de já ter algo assim que já é bem presente, né? Então a gente tem que deixar o mais neutro possível para a gente saber o que a gente quer valorizar, não valorizar, né? Assim, mas deixar mais a mostra. Que precisa ser evidenciado, né? Evidenciado, exatamente. É de uma coisa um pouco mais neutra para não ficar tão rebuscado. Né? Isso. Para a gente poder manter a harmonia assim dos espaços, né? Aí uma situação bacana também que é diferente, a gente teve que pensar em outro, pensar não, né? Que é necessário um piso diferenciado para cada sala, né? As salas de aula, elas têm um piso que é um piso elevado de madeira, né? Que tem um amortecedor para amortecer mesmo o impacto, né? Nas danças e para deixar mais fluido assim o chão para os bailarinos, né, não se machucar, tudo no piso cerâmico com o rejunte ali, aquele espacinho, mesmo que seja uma junta seca, acaba influenciando, né, atrapalhando de alguma forma. Exatamente, né, e a questão mesmo dos impactos, né, então ele é levado assim do contrapiso uns 5 centímetros, com os sarrafos ali, tem as borrachas amortecedoras, aí é posta a prancha de madeira, né, madeira naval, parafusada, tudo certinho, né, depois tudo tampado, aí fica praticamente um plano só. Olha que legal. É bacana, né? Até pra gente estudar também isso, né? Como é que funciona. Né? Exatamente. Então, isso aí era uma coisa que a gente precisa conhecer também. Sim. E outra coisa que é interessante desse piso de madeira é que, assim, ele tem esse cuidado com o som que a gente tinha conversado. Exatamente. Porque o terreno da escola, ele fica numa parte residencial, apesar de não ter casas nem na frente, nem na lateral. Mesmo assim, vocês tiveram esse cuidado, né? Não é um som intenso assim que vai incomodar e funciona em horário comercial. Mas, em todo caso, isso ajuda nessa acústica, né? Ajuda bastante, né? Então as paredes duplas também ali ajudaram bastante, né? O que faz a divisa com na lateral esquerda, né? Se olhando de frente, na lateral esquerda. Então tem as paredes duplas ali que também já absorvem mais o som, né? Não passa ali porque ali é uma residência, então... Tem essa outra perspectiva do cuidado, que é onde entra a questão estrutural, que também é muito interessante, né? É bem isso mesmo, né? E a gente tentar trazer assim, né? Além de tudo isso, trazer o aconchego, né? Que foi uma coisa que ela sempre quis, algo que integrasse ali os espaços. Então a gente criou um jardim ali que integra as duas salas, né? Que essa pessoa está fazendo aula, que ela precisa dar uma descansada, tem uma área ali que ela consegue, né, dar uma esparecida. Aí tem também a área externa, que ainda, né, como foi inaugurada há pouco tempo, ainda está em processo, muitas coisas ainda, né, vão ser inseridas aqui. E aí tem acesso, né, o deck lá de fora, para a hora no verão, assim, seus alunos, né, enquanto esperam, tomar um suco, aproveitar, né, a lanchonete aqui. Então a ideia é essa, né. Então tem um espaço ali que a gente criou, né? Foi uma exigência da Eliane também com relação a isso daí.
Ressaltando também que eu acho muito importante que a gente pratica na Prosigma, e a gente tem sentido isso pelos clientes, que assim, a gente entender, igual a Ana disse o exemplo daqui, do estúdio, que é você conseguir alinhar o que o cliente quer e com o que ele pode, né? Isso é muito importante, porque não adianta, às vezes, eu falar a partir desde o arquitetônico até a parte da construção, né? Que entra mais a minha parte. Às vezes o cliente ele aparece com um projeto, né? Às vezes que assim, eu falo por propriedade mesmo, não existe, em nome de pessoas muito antigas aqui no mercado que fazem construção, não existe valor de construção por metro quadrado. A construção, um orçamento bem detalhado e bem definido, ele tem que ser orçado detalhe por detalhe, parede por parede, estrutura por estrutura. E o que acontece? Muitas vezes o cliente ele chega e aquele projeto, não tem como, eu não consigo falar para ele que vai ficar menos do que realmente vai ficar. E eu preciso passar essa segurança para o cliente. Então, é muito importante alinhar esses dois lados, porque às vezes muitas pessoas às vezes boicotam o sonho de fazer, porque ele acha que vai ficar muito caro. Mas tem maneiras da gente conseguir adequar aquela situação para a realidade dele. Estou falando assim porque, independente do valor, porque a gente já fechou obra de 200 mil e de 1 milhão, conseguindo adequar a realidade do cliente. Isso é muito importante. Algumas práticas que a gente tem feito, inclusive uma das que a gente fechou, né, a gente levou o cliente lá na Urimadeiras, né, fez toda a escolha do acabamento final para não ter aquela situação. A gente foi super bem atendido, acompanhado pela Ana, né, que é a arquiteta principal desse projeto. E ali ele já escolheu os acabamentos, toda a situação. Então o que aconteceu? Ali a gente já embutiu tudo no orçamento. Isso dando uma segurança para ele, né, porque a gente começou com um orçamento X. Ele falou, não, isso aqui para mim agora não tá legal, vamos reduzir um pouco. Não, eu posso um pouco mais. E aí, porque eu quero um material de boa qualidade. E aí a gente falou, vamos lá na Urimadeiras, vamos escolher os acabamentos. Então, deixar bem claro isso. Às vezes, uma boa conversa, um bom alinhamento, uma mudança no projeto adequando, a gente consegue chegar naquele valor que ele deseja investir, né? Eu falo que é importante porque às vezes não adianta a gente falar, não, vai ficar bonito, vai ficar não sei o quê. E aí o cliente mesmo entra numa situação em que ele não consegue pagar depois, ou uma situação ruim, fica desagradável. Sim, e muitas vezes é um sonho da pessoa, né? Isso, alinhar os nortes para a gente conseguir ter uma boa efetividade na obra e nos projetos. É isso mesmo, e isso aí é essencial, sem sombra de dúvidas. Pessoal, eu só queria pedir desculpa para vocês se por um acaso tiver com muito ruído, né? Que a gente está tendo aula, a escola está funcionando, então tem aluno chegando, tem som de professor normal. Normal. Faz parte. A rotina, né, da escola. Né? Mas agradecer, né? Por a gente ter tido a chance de vir conhecer esse projeto, de estar mostrando isso para vocês. Agradecer vocês por terem topado apresentar um pouquinho do trabalho de vocês. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, tá? Tanto a Urimadeiras quanto a Ana e o Gui, que vocês vão ver, assim, conteúdo de qualidade por lá também. Fala o seu arroba, Ana. A gente que agradece, tá? A oportunidade aqui de estar explanando um pouco mais, assim, do nosso trabalho. Se Deus quiser, em breve, assim, a gente vai ter muito mais coisas, assim, né, diferentes aí para estar, né, fazendo, assim, essa parceria que tá bem legal. E nós temos aí as redes, né, Ana Pepicoli, né, no Instagram, e prosigma.end, também no Instagram. O Rafa deixa aí escrito para vocês. Na Prosigma a gente está sempre procurando postar, né, as nossas obras, os projetos, e identificar, às vezes encontra algum ponto bacana, a gente compartilha o conhecimento. Aí. Desde o trabalho até dicas mesmo, né? Então... E é isso, muito obrigada, a gente se encontra no próximo.